Olá! Hoje eu vim comentar algumas mensagens que nós tivemos no grupo falando de inclusão. E aí, você já entrou no grupo? Já clicou lá no link? Eu vou colocar aí na descrição o link do grupo para vocês entrarem. Lá a gente tem uma parte só de avisos, só de publicidade de cursos que a gente vai encontrando, reportagens bacanas, vídeos que a gente vai encontrando que são legais. E tem uma outra abazinha só de interação. Então lá a gente pode comentar, conversar, tirar dúvidas. Nós estamos ali sempre em contato. Em um desses dias, nós tivemos uma mensagem e umas dúvidas e que deu pano para manga. Nós discutimos bastante, nós falamos bastante. Vou colocar aí para vocês e aí digam o que vocês acham, comentem também, tá bom? Foi essa mensagem aí, gente. Olha isso. Essa semana fui buscar minha filha de 5 anos na escola e ela estava com o rosto inchado e vermelho, pois havia levado um soco do coleguinha que tem 6 anos e é autista. Esse menino é muito agitado e agressivo. No começo do ano, fui até a escola para saber por que ele não tinha uma pessoa para acompanhá-lo dentro da sala, pois teve outros episódios de outras crianças que foram machucadas por ele, com cortes na testa e outros ferimentos. A turma tem 27 alunos de 5 e 6 anos e uma professora e uma auxiliar. A orientadora me disse que a avó dele ficou de apresentar um documento para que fosse liberado o profissional que ficaria com ele. Enfim, agora 2 meses atrás, colocaram uma auxiliar para acompanhá-lo. Porém, ela ficou só 2 meses e saiu para ajudar a professora porque a outra auxiliar entrou de licença. Então, ele voltou a ficar sozinho dentro de sala e ontem aconteceu esse episódio com a minha filha. Fiquei triste ao ver ela machucada. Sou mãe. Mas fiquei mais preocupada com o que a professora me disse, pois ela falou: então, pode ficar tranquila, porque ele foi suspenso. Eu achei errado. Como assim suspende uma criança de 6 anos e na condição dele? Como ele vai entender isso como uma punição? Como disse, não tenho muito conhecimento sobre o assunto. E esse é o motivo de escrever esse relato. Até pedindo uma orientação de vocês, pois, ao meu entender, a escola não deveria suspender essa criança, e sim colocar um profissional para cuidar. Olhar ele, né? Esse foi um relato de uma mãe. Eu me coloco na posição de mãe de uma criança com deficiência e também me coloco na posição dessa mãe que tem um filho que é agredido na escola, né? E também me coloco na posição da escola. Então, vamos lá. Tem muitas coisas aí que a gente precisa comentar nesse relato, tá? Então, vamos começar do iniciozinho, a gente vai por partes. Primeira coisa é que, quando uma criança é agredida na escola, por qualquer uma, leva uma mordida, leva um tapa, alguma coisa, a gente não identifica esse coleguinha que cometeu essa ação. Por quê? Porque eles são crianças em desenvolvimento. E essa agressividade, essa reação, ela é natural do ser humano. Toda vez que acontece alguma coisa na sala de aula, a gente faz a mediação ali com as crianças, comunica aos pais de que houve, fala o que aconteceu, mas a gente não cita o nome dessa criança, porque você está expondo uma criança de uma coisa que é natural da idade dela e que a gente vai organizando o desenvolvimento dela para que ela não faça mais. Então, expor essa criança dizendo o nome de quem cometeu a ação não é o ideal. Essa mãe, ela teve uma compreensão, essa mãe, inclusive, está bem incomodada desse menino ter sido punido. Mas já pensou ser um pai ou uma mãe menos instruída e às vezes quer fazer algum tipo de punição para essa criança por conta própria? Então, não é legal expor o nome dessa criança. Depois, ela diz que esse menino é muito agitado e agressivo. Por que ele é agitado e agressivo? Será que a escola já conversou com essa mãe, já tentou entender os processos que essa criança está passando? Quais são as adequações que ele precisa dentro de sala de aula? Então, quando a gente fala que um aluno com autismo, uma criança com autismo, ela é agitada e agressiva,
A gente tem que buscar a causa dessa agitação e a causa dessa agressividade. Pode ser que ele esteja incomodado com alguma coisa, que ele esteja numa agitação extrema, que alguma coisa dentro dessa sala esteja aí em desequilíbrio e por isso ele está agitado e agressivo. Então a gente precisa buscar a causa do que está fazendo e não o resultado. Quando a gente fala que ele está batendo, que ele está mordendo, que ele está gritando, são só os sintomas de alguma coisa que está vindo por trás. Então, a gente tem que buscar a fundo o que está acontecendo, que está fazendo ele ficar agitado e agressivo. Aí sim a gente vai resolver. A gente não resolve a agitação e agressividade só punindo a agitação e agressividade, porque a gente não vai lá na causa e aí a gente não consegue resolver a dificuldade dessa criança. Aí ela continua, né? No começo do ano, fui até a escola para saber por que ele não tinha uma pessoa para acompanhá-lo dentro de sala. A gente tem aí várias nomenclaturas que vários municípios utilizam, que várias escolas utilizam. O mais comum é profissional de apoio e mediador. O profissional de apoio é o que está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente vai falar lá de profissional de apoio. Mas aí a gente tem vários municípios que chamam de cuidador, mediador, de agente de inclusão, mas nós vamos chamar de profissional de apoio, certo? Porque é o que está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Então, lá no início do ano, a mãe da outra criança foi buscar por que ele não tinha profissional de apoio. E eu quero muito ressaltar isso. Porque não precisa ser mãe de aluno com deficiência, não precisa ter deficiência para lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Essa mãe foi exemplar. Ela foi lutar pelo direito de outra criança que não era filho dela. Está de parabéns. Pois teve outros episódios de outras crianças que foram machucadas por ele, com cortes na testa e outros ferimentos. Quer dizer, essa criança está realmente em desequilíbrio. Ela precisa de uma atenção diferenciada. A turma tem 27 alunos de 5 e 6 anos e uma professora e uma auxiliar. Então, já tem 2 pessoas adultas dentro dessa sala. A orientadora me disse que a avó dele ficou de apresentar um documento para que fosse liberado o profissional que ficaria com ele. Esse documento, geralmente, é o laudo. Mas, só para falar para vocês, que a gente não pode cobrar o laudo para oferecer profissional de apoio dentro da escola. Porque todas as atitudes que a gente toma dentro da escola são pedagógicas. Como a gente tem atitudes pedagógicas, segundo a nota técnica 04 do MEC, não são necessários pareceres ou diagnósticos da saúde, pareceres clínicos, porque as nossas atitudes, as nossas ações dentro da escola não são terapêuticas, são pedagógicas. Então, a gente faz observação pedagogicamente, independente dessa criança ter laudo ou não, e averigua a necessidade dele ter profissional de apoio ou não. Nesse caso, pelo que parece, ele necessita. Enfim, agora, 2 meses atrás, colocaram uma auxiliar para acompanhá-lo. Lembrando que auxiliar, nesse caso aí, é o profissional de apoio. Porém, ele ficou só 2 meses e saiu para ajudar a professora porque a outra auxiliar entrou de licença. Vamos falar sobre isso? O profissional de apoio, quando vai para uma criança com deficiência ou para auxiliar essa turma que tem a criança com deficiência, ele não deve ir para outra função para substituir quem esteja faltando. Então, o profissional de apoio, na presença da criança que necessita, ele não substitui um outro professor, ele não substitui um auxiliar de creche, ele não substitui nenhum outro profissional que está na escola, porque ele foi encaminhado para aquela criança ou para aquela turma para dar suporte àquele professor. Então, quando a gente pega um profissional de apoio para suprir o portão que está lá precisando, a outra turma que está precisando de alguém para auxiliar de creche, não é o correto. O que foi feito aí nessa escola foi equivocado. Talvez um pouquinho de falta de orientação até dessa equipe. E aí, como não foi uma estratégia muito bem elaborada, vocês veem que deu um problema aí. Ficou só 2 meses, né? Fiquei triste ao ver ela machucada. Sou mãe, mas fiquei mais preocupada com o que a professora me disse, pois ela falou, então, pode ficar tranquila que ele foi suspenso.
essa professora também está aí com uma dificuldade de entendimento, né? Porque, primeiro, que ela não devia expor a criança desse jeito, porque ela está dando detalhes da vida escolar de outra criança que não o filho dessa mãe. Segundo, que suspender essa criança não vai adiantar de nada. Essa criança tem 5 ou 6 anos. Com autismo, será que ele tem entendimento de que ele ficar em casa é um corretivo por ele ter batido em alguém? Se ele está num desequilíbrio tão grande, que ele está demonstrando essa agitação, essa irritação e essa agressividade, será que ficar em casa vai resolver? Eu estou diminuindo o tempo de adaptação dele a esse ambiente escolar, eu estou tirando ele da escola, onde ele provavelmente tem muito mais estímulo do que dentro de casa. Eu não sei se essa mãe trabalha, eu não sei se ela precisa desse horário, e eu não sei como é que vai ficar na casa dela. Se ele vai chegar lá na casa e vai, por exemplo, ficar vendo vídeo, fazendo o que ele quer, na hora que ele quer. Será que ele vai entender que isso é uma punição? Opa, bati na minha amiguinha e fui para casa. Não preciso voltar mais para esse espaço que me deixa agitado, me deixa irritado. Será que essa criança vai enxergar como punição? Será que essa suspensão não é mais para a escola ter um tempo aí de relaxamento, de menos preocupação com essa criança, do que exatamente uma ação educativa para essa criança? Porque lembrando que criança, estando dentro do espectro ou não, tendo deficiência ou não, ela não deve ser punida. Punição é uma coisa que a gente não tem mais no vocabulário. Quando a gente fala de infância e adolescência, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pune mais crianças, a gente educa crianças. Então, tudo que a gente faz dentro da escola, a gente tem que pensar se realmente está educando. Será que tirar ele do ambiente escolar nesse momento é educação? É educativo? A escola tem que pensar um pouquinho melhor. Ela continua. Como que ele vai entender isso? E ela fala um pouquinho da orientação da gente e o que fazer nesse caso. Bem, o que fazer nesse caso? É muito incômodo da gente começar a falar da questão dos direitos dessa criança. O primeiro é essa mãe entender que a criança ela tem uma condição especial. E ela pode cobrar da escola também esse entendimento. Porque também é preciso entender que essa criança está em desequilíbrio. Algo está acontecendo ali dentro daquele ambiente que está, ou com essa pessoa, com esse aluno de 6 anos, que ele está mais agitado e agressivo. O profissional de apoio, por si só, ele não resolve agitação e agressividade, tá? Então, o profissional de apoio, a presença do profissional de apoio, por si só, não vai resolver a agitação e agressividade desse aluno. Ela vai auxiliar para tomar conta dessa criança para que ele não bata em ninguém. O que não é impossível de acontecer. Porque criança você pisca e ela faz alguma coisa inesperada. Então, qual a melhor estratégia para essa questão? A presença do profissional de apoio é importante sim, para auxiliar nas estratégias que a gente vai utilizar com essa criança, às vezes de dar uma retirada da sala para se acalmar um pouco, para ir para um ambiente mais tranquilo, depois retornar à sala de aula. Mas a gente pode pensar em, primeiro, observar o que deixa essa criança mais agitada, o que deixa essa criança mais irritada. Será que ela já chega de casa nessa irritação? Ou será que tem um momento específico em que isso acontece? Tudo isso precisa ser observado. Segundo, é que a gente pode pensar em estratégias de relaxamento para essa criança, de calma para essa criança. Então, a gente pode pensar num cantinho de segurança, um cantinho de conforto. O que é isso? É um lugar onde essa criança se sente mais tranquila, mais centrada, mais confortável. Então, as crianças, geralmente, no momento dessa agitação, elas já se deslocam para esse lugar. Ou um lugar da sala, ou às vezes ela abre a porta e sai correndo para uma sala de leitura. É lá que ela se sente confortável. E a gente pode perguntar para essa mãe se ele tem um brinquedo de conforto, aquele brinquedo que a criança é mais ligada, se essa criança costuma se enrolar na coberta, se essa criança gosta de uma toquinha.
Então, a gente pode criar algum ambiente em que ele se sinta mais confortável. Outra coisa é ficar alerta aos sinais. A criança não sai da tranquilidade para a agitação ou para a agressividade de um estalar de dedos. É um processo. Ela vai começando a irritação, se a gente intervém, ela melhora. Mas se a gente vai deixando, uma hora a coisa aumenta. Então, é estar atento a esses sinais e intervir antes desse processo acontecer. Buscar os direitos dessa criança para que ela não fique fora de sala de aula, para que ela seja atendida aí na melhor qualidade. E as falas mudem bastante, aliás, né? Dentro da escola. Formação, orientação para essa escola, para essa professora, para essa equipe, está faltando aí. Então, buscar essa orientação e essa formação. Eu espero que eu tenha comentado aí direitinho. E coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse ocorrido, desse acontecimento aí, dessa mensagem. Lembrando que está todo mundo convidado para o grupo, tá? Falando de inclusão. Vamos lá debater, colocar ali os cursos que a gente recebe para compartilhar, as notícias que a gente vê por aí. Vamos conversar. Conversando a gente se entende muito e aprende mais ainda.